Olá pessoal, me chamo Lídia Gonçalves e é um prazer estar aqui com vocês, colaborando no projeto Pílulas de Confiança. Hoje o nosso tema será a saúde do corpo e da alma, e como de costume a gente vai começar com uma prece, tá bem? Fechemos os nossos olhos então, agradecendo a Deus a oportunidade da reflexão, do serenar do pensamento, para que possamos receber o amparo da espiritualidade que acolhe o nosso lar, que acolhe as nossas reflexões e que nos auxilia no processo de transformação íntima. Que nesses instantes possamos estar sintonizados com as ideias do Cristo, com o amor, para que cadinho a cadinho possamos nos construir internamente, nos melhorar, experienciarmos o bem-estar e a paz interior. Muito obrigada por tudo, Mestre, e que assim seja. Bom, vamos começar então lendo esse trechinho intitulado Saúde do Corpo e da Alma. E a mensagem começa assim. Se almejas a conquista da saúde do corpo e da alma, aprende a olhar para a vida que se desdobra célere e preciosa em ti e ao redor de ti. Percebe a riqueza de tua vida interior a se expressar nos conflitos de cada dia e trata com respeito as tuas necessidades, a fim de ofereceres a ti mesmo o que é verdadeiro e justo em cada tempo. No entanto, não te esqueças. As tuas necessidades não são necessariamente o que desejas, e sim os compromissos morais, afetivos e pessoais que estabeleceram outrora o seu presente a requisitar de ti atenção generosa e compromisso definido em seu cumprimento. Olha com coragem para os imperativos da vida e abraça as lutas educativas e os conteúdos regeneradores, renovando tuas crenças, de forma que encontres satisfação e alegria na conquista de tuas obrigações regenerativas. E ele continua. Encare o teu próximo como extensão de ti mesmo, sabendo que suas dores são igualmente justas e louváveis, a fim de que possas colaborar com o que estiver ao teu alcance com espírito de fraternidade. A saúde do corpo e da alma é o resultado natural do movimento de autoencontro, responsabilidade pessoal e entrega às leis soberanas da vida, em sintonia com o amor, que é a sua síntese. Honra, pois, os dias que passam no trabalho do autoconhecimento, da utilidade ao coletivo e da renovação, confiando-te ao Senhor, e a saúde então será consequência natural do tempo. Bom, alguns pontos me chamaram a atenção nessa mensagem. O primeiro deles é que no início dela, existe claramente uma referência que o movimento de conquista da saúde, ele começa com uma observação, o olhar atento para o nosso mundo interior, inicialmente, e depois o mundo exterior. Então, este movimento de conquista da saúde, ele começa primeiro com a reflexão, né, com o olhar, para depois a ação. Porque às vezes a gente se afoba, quer logo construir, vamos dizer assim, a saúde, seja do corpo, seja da alma, a evolução espiritual, e já quer ir sair fazendo, né? Fica meio destrambelhado nesse processo, mas ele nos lembra. Vamos olhar para o nosso mundo interior, ele usa essa expressão, olha para a vida interior e percebe a partir disso as tuas necessidades. E aí o recado é claro, as necessidades nem sempre são a mesma coisa que o desejo. Apesar disso ser algo intuitivo dentro da gente, às vezes a gente se confunde bastante. Eu gosto muito da reflexão que é tecida no livro Monge Executivo, um livro que eu recomendo fortemente, que fala sobre a liderança servidora, em que o autor salienta essa diferença entre desejo e necessidade. E ele nos diz
que é importante entender isso para a gente poder caminhar de uma forma um pouco mais consciente na conquista das necessidades, né, no atendimento às necessidades. Então, qual seria a diferença? Desejo seria um querer momentâneo que não considera necessariamente as suas consequências ou aquilo que está em jogo para sua obtenção. É uma coisa que a gente quer momentaneamente, por uma série de razões. E necessidade? Necessidade seria algo essencial, vital para o bem-estar de um determinado indivíduo. Isso seria uma necessidade. É algo sobre o qual não dá para abrir mão. E a mensagem nos lembra que para conquistar a saúde, a gente olha para o nosso mundo interior e a gente tem que identificar quais são as necessidades morais, afetivas e pessoais num dado momento da vida. Então, nessa quarentena, nesse momento difícil, né, que o país está passando, o planeta está passando, quais são as minhas necessidades? Né? Onde é que o calo está apertando? Em termos morais, no meu processo de reforma íntima, né? Tá mais difícil a paciência, tá mais difícil a tolerância, tá mais difícil a fé, enfim, a humildade. Em termos afetivos, na minha relação com o outro, com os meus próprios sentimentos, quais as necessidades? E no campo pessoal, que eu tomo a liberdade aqui de interpretar como no campo das minhas necessidades da vida cotidiana, do meu cuidado com o corpo, quais são as necessidades? Eu fiz esse exercício aqui, né? Peguei um papelzinho e anotei 2 ou 3 necessidades em cada um desses campos, para que o movimento possa ser consciente de olhar para essas necessidades e buscar atendê-las. Por que buscar atendê-las? Porque é a partir do atendimento destas necessidades que a gente vai começar a encontrar a saúde. E aqui ele nos lembra que esse movimento de entender aquilo que é essencial, fundamental num dado momento na nossa vida, sobre o qual a gente não pode abrir mão, esse processo é o processo do autocuidado em si, né? Olhar para si, entender a si as suas necessidades e cuidar de si. E a partir disso, a gente vai enxergar o outro como fundamental nesse processo, porque não tem como eu enxergar as minhas necessidades, muitas vezes morais, sem que eu esteja em interação com o outro, seja essa interação à distância ou dentro do mesmo lar. Então o outro é fundamental nesse processo, também repleto das suas necessidades. E aí ele nos lembra na mensagem, né? Considera o outro como extensão de si, né? É linda essa frase. E aí, ao entender as minhas necessidades e ao buscar atender elas no meu movimento de autocuidado, eu vou chegar então a me relacionar com o outro de uma forma mais equilibrada, entendendo que o outro também tem as suas necessidades no cunho moral, afetivo, pessoal, e entender que essas necessidades são fundamentais, são essenciais também e precisam ser respeitadas, não é mesmo? E aí ele vai além na mensagem, ele segue a mensagem e diz assim: faça esse processo, né, ele nos aconselha, com alegria, com responsabilidade pessoal, decida-se por acolher as suas necessidades, saia da superficialidade dos desejos, e ao comprometer-se consigo, em atender aquilo que o íntimo pede de fato, né, transborde de alegria, porque você está optando por se cuidar, você está considerando-se digno disso, como todos nós somos. E não esqueça da fé. Acho que essa é a última mensagem, né, a última ideia que ele passa. No processo de construção da saúde, do espírito e do corpo, lembre-se de atender às necessidades como o primeiro passo fundamental. Lembre-se de persistir no processo através da responsabilidade consigo mesmo, do compromisso consigo mesmo. E não esqueça da fé. E eu acredito que essa fé que ele nos convoca, né, no último parágrafo da mensagem, é um movimento da entrega. Porque nesse processo de elencar necessidades e buscar trabalhá-las no nosso cotidiano, atendê-las no nosso cotidiano, as coisas muitas vezes saem fora do planejado. A gente até percebe outras necessidades, ou no encontro com o outro percebe outras nuances no processo, e as coisas não estão, né, dentro do nosso controle perfeito. E aí nesse momento o ingrediente da fé vem como fundamental,
para pacificar o nosso coração. O importante é olhar para si, atender às necessidades, caminhar e confiar que esse processo é o processo de construção de saúde, que com o tempo o equilíbrio vai vir. Emmanuel nos diz que saúde é a perfeita harmonia da alma, né? Então, construir esta perfeita harmonia da alma é um processo que leva tempo, cadinho a cadinho, dia a dia. Mas se a gente traz o ingrediente da fé para essa receita, dia a dia a gente vai estar na confiança de fazer a nossa parte e entregando aquilo que está para além, né, das nossas mãos, das nossas possibilidades de ação, né? A gente vai estar entregando para Deus, para Cristo, permitindo que com o passar do tempo o Cristo interno vá florescendo, né? Já que a nossa essência é divina, que a nossa essência nos convoca diuturnamente à perfeição, a cada dia ela vai ganhando espaço. A gente vai nutrindo, né, as nossas necessidades e o amor vai se expressando através de nós, uma vez que ele é a síntese da vida, como a mensagem nos lembra. Bom, essas foram algumas reflexões que tocaram meu coração. Eu espero que tenha chegado ao coração de cada um de vocês também. Gratidão pela oportunidade de colaborar com o projeto, gratidão por esses momentos de partilha e de afeto. Vamos encerrar então com a nossa prece. Querido Mestre Jesus, querido Pai, auxilia-nos a entender as nossas mais profundas necessidades, auxilia-nos a clareá-las para o nosso psiquismo, para a nossa consciência, para que dia a dia possamos de forma consciente, de forma robusta, atender às necessidades que o nosso íntimo nos convoca. Que nós possamos expressar amor através deste processo, amando a nós mesmos e amando o nosso próximo. Obrigada por estar conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.